Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse projeto foi contemplado pelo edital Cultura nas Redes 2, do Governo do Estado, e é com muita alegria que eu venho trazer para vocês a minha experiência. Eu bolei essa ideia porque, para mim, foi muito difícil publicar o meu livro. Eu publiquei esse livro aqui também pela Lei Aldir Blanc. E até conseguir colocar ele no sistema para poder ser aprovado foi um processo bem demorado, mas até que para juntar o material aqui foi fácil. Eu consegui juntar tudo aqui em 40 dias. E cada um de vocês vai receber um exemplar desse livro. Isso aqui é uma lista referenciada das publicações de autoras mulheres de Nova Iguaçu. Então, se vocês quiserem conhecer parte dessa publicação, vocês têm acesso aqui, nesse livro. Tá bom? E a primeira pergunta que surge sobre publicação de um livro. Por que publicar um livro? A gente deve se fazer essa pergunta, por quê? Porque muitas das vezes é apenas um ego, uma vontade de querer ser visto, né? Mas a importância de publicar um livro se dá também porque a gente precisa atender uma demanda. Eu pelo menos, acredito assim. E essa ideia muitas das vezes surge por conta de a gente escreve poemas, né? Começa assim, né? Eu escrevo poema. Às vezes nossos poemas são muito referenciais, né? Falando da gente mesmo, dos nossos sentimentos. Mas quem é que se interessaria de ler nossos poemas, né? Então, por isso que eu acredito que para escrever um livro você tem que saber por quê, para quê e para quem. Porque você escrever um livro e ele ficar numa gaveta, eu acho que não faz o menor sentido, né? Aí eu coloco essa questão, né? Por que publicar o livro? Aí, uma das questões que mais surge é essa, é comunicar de forma eficaz a nossa ideia. Se, vamos supor que é um livro de poesias, então, para que público que eu vou comunicar? E existem vários tipos de poemas, né? Existem vários tipos de linguagens literárias da poesia. E você consegue, você sabe se você consegue comunicar essa forma, essa maneira de falar para o outro, do seu escrito, de forma eficaz, é importante fazer essas questões. E uma segunda apontamento que eu percebo é que isso torna a gente como referência, porque dependendo do tema que você decide falar, você se torna referência naquele assunto. Por exemplo, aqui nós temos a escritora Adriana Igrejas. Ela escreve romances e ela tem sido bem sucedida. Inclusive, ela vai ter um momento aqui para contar a experiência dela. Ela escreve para um público específico e esse público gosta tanto do material dela que ela se tornou referência. Quando ela publica um livro, as pessoas ficam... Quando ela já vai anunciando, as pessoas vão ávidas querendo saber, né? O livro dela, o livro é um romance e tal. E tem vários segmentos. Aí quando a gente decide por que vai escrever um livro, aí tem aquelas questões. Por que eu vou escrever um livro? A gente tem que ter essa resposta, né? Para quê? Para que eu vou escrever um livro? E para quem? Quem vai ser o meu público? Então, depois que a gente decide o que a gente vai escrever, o que temos que fazer? Mãos à obra, escrever, escrever, escrever. Porque para escrever um bom livro, você tem que exercitar. Nós temos que exercitar a nossa leitura. Não é simplesmente achar que sabe escrever e já vai... Mas você pode achar e pode escrever, mas é o exercício de escrever e também de ler, né? Essa é a recomendação de muitos bons autores, né? Que a gente tem que ler bastante, porque quem lê bastante entende melhor, né, do que vai escrever. E aí vem o planejamento, né? No planejamento, eu listei que existem gêneros literários, tipos, estilos e temas. Eu estava pesquisando para trazer para vocês, são inúmeros gêneros, chega a ser quase uma centena de gêneros, né? Porque, por exemplo, no livro infantil, tem vários segmentos ali no livro infantil. Tem a fantasia, são muitos. Na poesia também, você tem a poesia concreta, você tem a poesia clássica, tem muita coisa. No romance, você tem ficcional, não ficcional, semi-ficcional. Muitos estilos. Então, se você vai escrever um livro de poesia, então você deve decidir. Eu tenho um exemplo bom que
eu gosto de poesia, então minha poesia ela era muito autoral, falava muito de mim, dos meus sentimentos. Mas eu li um livro que me encantou muito, que é um livro Mormaço na Floresta, de um poeta maravilhoso. É tão maravilhoso que eu esqueci o nome dele. Tiago de Mello, que ela leu esse livro também. É lindo o livro. E esse livro tem umas duas poesias que eu gosto muito, que eu até recito para algumas pessoas. Só que esse livro, ele conta uma fase do autor, um momento que ele estava na Amazônia. Então, todas as poesias têm uma trajetória. Quando você lê o livro, é um livro de poesia. Quando eu tive contato com a poesia, era poesia só para falar do meu amor, da minha paixão, da minha frustração de amar e não ser amada. Só que esse livro, ele narra uma trajetória, um momento da vida dele. É lindo o livro. Quem não conhece, é bom saber dessa existência. Ele já faleceu, esse autor. Então, a gente vê muitos livros aí de poesia que não diz nada para você. Por isso que eu acredito que a gente tem que decidir qual a linha. Se for um livro de poesia, decidir que tipo de poesia, se vai narrar um momento, se tem um tema. É igual um ensaio fotográfico. Quando você faz um ensaio fotográfico, você tem um tema. Tipo assim, eu vou fazer fotos só de macacão. Vamos supor, é um ensaio fotográfico de macacão. Se a poesia é de um estilo, então vamos fazer isso de uma forma que seja harmonioso e você consiga comunicar bem para o seu público. Aí tem vários tipos. Tipos de escritas e livros. Eu já comentei para vocês que existem vários estilos literários, gêneros, né? Mas assim como existem gêneros, também existem vários tipos de livros, né? É romance, é fantasia. Aqui não tem nenhum terço, né, Adriana? Aqui não tem nenhum terço de estilos. Né? Aqui eu citei crônica, poesia, é acadêmico, é um livro acadêmico, é um livro infantil. Eu falei para vocês, no livro infantil tem vários estilos de livro infantil. É de terror, também de terror tem vários estilos de terror. Autoajuda, então, nem se fala. E ainda tem esse detalhe importante aqui, se é um e-book, porque faz uma diferença. Você escreveu o livro? Conseguiu escrever o livro? Escolheu, né? O gênero, escolheu o tema do livro. Aí, depois que você escreve o livro, ele tem que passar por revisão. Não adianta você confiar que você é bom na escrita e vai botar o livro na rua. Eu tive uma experiência dramática com esse livro, porque é um livro supostamente técnico, né? Porque é uma lista referenciada. Eu pensei que só entregando para a biblioteconomista ia resolver tudo. Porque a lista referenciada, você tem que copiar a ficha catalográfica que fica lá na contracapa. Vocês acreditam que tem erro? Que tem erro? Primeiro que eu fiz uma introdução, aí tá bom. Tem uma apresentação de uma escritora, de uma professora pós-graduada, mas logo na capa, logo quando você abre assim, você encontra um erro crasso. E eu já tinha ouvido falar que todo livro tem que passar pelo menos por 4 revisões. Porque a nossa leitura vicia. Quando você fica lendo a mesma coisa várias vezes, você se acostuma com o erro e acha que é normal. Então, é necessário revisão. Tanto é que eu coloquei essa palavra 3 vezes ali para afirmar. Depois que você escreve um livro, você tem que revisar, revisar e revisar. E, de preferência, um bom revisor. Aí eu encontrei esse tema muito interessante, que eu não sabia, eu descobri agora fazendo a pesquisa para vocês, que é a leitura sensível. Alguém de vocês sabe o que é leitura sensível de um livro? Eu tive que fazer uma cola, gente, que é um negócio fantástico e que tem muito a ver com os dias atuais. Porque hoje em dia, antigamente, você podia falar qualquer besteira que as pessoas achavam até engraçado. Só que hoje em dia você não pode, não pode. E isso veio para tornar a nossa vida social mais democrática e uma cultura de direitos. Que é o seguinte, quando, por exemplo, você escreve um romance e você não é daquele... Por exemplo, o teu romance vai falar de tema gay, por exemplo. Se você não é gay, como é que você vai falar de um gay? Você vai fazer um livro que é sobre a cultura negra. Se você não é da cultura negra, como é que você vai falar da cultura negra? Você pode até falar sobre o seu ponto de vista. Só que essa escrita ela não pode ferir os princípios de direito e igualdade. Entendeu? Aí eu fiz uma colinha aqui para vocês. Olha só, é a coisa mais linda.
A leitura sensível ou leitura de sensibilidade é uma revisão e leitura crítica feita com o propósito de quê? De analisar a linguagem e a representação de minorias em uma história. Ela se mostra extremamente necessária em obras de ficção escritas por autores que não estão inclusos nesses grupos sociais. Aí tem uma série de apontamentos aqui. Então, dá para entender o que é uma leitura sensível? Se você vai falar de mulher, se você é homem, como é que você... Aí você tem que entregar esse material para uma pessoa que entenda. No caso, eu pesquisei com uma editora que tem presta esse serviço, ele entrega para um assistente social, que aí ela vai analisar todos os pontos do livro para que não fira o direito nem o trato com as pessoas. Espero que tenha apontado alguma coisa para vocês, caso vocês se interessem. Porque muitas das vezes a gente é preconceituoso sem querer, não tem o racismo estrutural, porque assim a gente que faz parte da classe dominante, a gente pensa que tal coisa está correta, mas só que determinadas palavras ferem o outro. Uma coisa muito importante, o livro tem que passar por uma diagramação, e antes da diagramação, se você for... Na verdade, hoje em dia tudo é assim, mesmo sendo um livro independente, tem que passar por isso. As normas da ABNT. A ABNT é um órgão, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem faz faculdade, quando vai apresentar uma monografia, tem que ser dentro das normas. Tem o espaçamento Y, né? Tem toda uma formatação. Então, o ideal é que o livro tenha, ainda mais se for um livro acadêmico, aí tem que seguir mesmo as normas da ABNT. E a diagramação é muito importante porque a distribuição do conteúdo no papel, ela deve agradar a quem lê. Eu não tinha essa noção e eu achava que todo livro era bom, mas eu já peguei tanto livro que a letra é muito pequenininha, a margem é pequena, se o papel não for pólen, me ofende, porque dizem, eu não sei, eu sei que me cansa a vista quando eu fico lendo a letra preta num papel branco. O ideal é que seja papel pólen e tal. Tem que ter um espaçamento. Inclusive, foi a Rani, que é a escritora aqui, que ela me mostrou, me explicou isso, eu achei interessante. Tem um livro aqui, muito legal, e eu ajudei a produzir, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha que ter essa questão. Olha só, a letra é muito miúda e preta, sabe? O papel até é amarelinho. Na verdade, não é o tamanho da letra, é o espaçamento entre uma linha e outra. O espaçamento. E esse autor aqui, quando a editora quis fazer o livro dele, ele ficou muito feliz. Mas ele não tinha noção desse detalhe aqui. Que o papel importa, o espaçamento, conforme a Adriana... Inclusive, gente, aqui eu trouxe alguns livros. Aí, tá vendo? Tem essa questão. Ele encarece. Aqui eu trouxe alguns livros de autores da Baixada para vocês verem os tipos de publicações que nós temos na nossa região. Só para adicionar, essa questão da diagramação, quem faz é um designer gráfico, geralmente, tá? Mas esse lance da diagramação, ele só é extremamente necessário se você for fazer um livro físico. Porque depois eu estava pesquisando para vocês sobre e-book. Aí eu descobri que, por exemplo, eu vou falar mais tarde sobre as plataformas digitais para publicar o livro digital. Por exemplo, na Amazon, no Kindle, no CAD, né? Esqueci, alguma coisa. Porque eles têm um KDP. KDP. Na KDP, quando você publica lá, o ideal é que não esteja formatado o livro. Eles querem que vá no Word. Porque lá o programa formata para você. Uma coisa assim. Mas tem umas certas exigências que eles fazem. Por exemplo, você tem que ter quebra de página. Tem que botar já com quebra de página. Não adianta colocar uma letra muito diferente, porque quando
não vai sair. E aí vai ficar tudo bagunçado quando você jogar. Então você tem que jogar, quebra de página de uma página para outra. Boa dica. É a única exigência que eu vou pesquisar bastante sobre isso. Você vai lá no auto-publicação, você entrando lá, eles têm um tutorial. Já tem lá na página deles todo um guia de o que você tem que fazer passo a passo para jogar o seu livro lá no outro. E aí a formatação vai ser conta deles. É o tipo de imagem que vai ficar legal, o tipo de coisa que se você colocar não vai adiantar, que vai enrolar, entendeu? A gente já tem lá um guia. Então, a diagramação é importante mesmo quando você vai publicar na plataforma digital do KDP, né? Não chega a ser diagramação, como você falou. Se jogar no Word. Tem que ter um mínimo de... É só uma preparação, assim, de você ter esses cuidados com a quebra de página e também com a calculação ou espaço de início de parágrafo. Isso também tem que ter um cuidado. Porque senão vai ficar ou pequeno demais ou grande demais. Aí você tem que jogar lá na visualização e ver, tá do jeito que eu quero, não tá. Então vou ter que botar um espaço maior aqui na entrada do meu parágrafo e tal. Esse capítulo da KDP é um capítulo muito especial, porque existem até curso para você aprender a colocar o seu livro lá. Esse é um capítulo à parte, eu vou até falar um pouquinho, mas ele é bem extenso, porque a tendência do momento é a gente publicar o livro digital. Porque o livro digital é fantástico, ele é econômico, ele é ecológico, ele tem uma série de vantagens. Aí, para quem vai fazer o livro físico, eu não sei se eu acho que também no digital também precisa. Precisa ter... a pessoa está com pouca grana e não quer fazer esses processos todinho aqui. Pode registrar na Biblioteca Nacional, não é caro. É baratíssimo. Outro dia eu vi lá o preço, sabe? R$20 para você registrar. Porque a gente gosta de manter nosso material seguro, né? Para ninguém sair catando e dizer, fui eu que fiz aquela poesia. Então, é uma forma simples de registrar a sua obra na Biblioteca Nacional. E caso vocês queiram, eu estou preparando todos os links, tal, com valores para fornecer para vocês. A ficha catalográfica a gente faz pela Câmara Brasileira do Livro, tanto a ficha catalográfica como o ISBN. Eu estou falando aqui, caminhos para a produção de livro. Então, são todas as etapas, né? Pode estar fora de ordem, mas a gente tem que ter noção dessas coisas. Dependendo do diagramador que você comprar, se você for fazer independente, ele faz a ficha catalográfica para você. Sim. Mas ele tem que ter noção de biblioteconomia, não tem? Não? Já tem todas essas funções. Já tem, né? E assim, quando eu fui pesquisar uma ilustração para falar sobre a capa, aí eu me deparei com essa. Você vê, tem até um livro que fala sobre capas que vendem. A capa importa muito, gente. Então, é bom, depois de ter aquelas questões todas lá, que livro, por quê, para quê e como, saber da importância da capa. Porque dependendo do público que você vai se direcionar, você fazendo uma boa capa, você pode vender mais. Olha só, quando eu pesquisei a imagem para poder ilustrar, eu achei uma coincidência, né? Porque a pergunta vai entregar para uma editora ou vai fazer uma produção independente? Aqui eu encaro que a pessoa tá sendo obrigada por uma editora, e aqui é produção independente. Porque antigamente, né, você publicar um livro independente era maior drama, porque você sofria muito, é caro publicar um livro, fazer tudo sozinho, né? Antigamente, né, um tempinho aí, você não tinha tantos artistas gráficos para fazer sua capa. Revisor até que sempre teve, né? Porque a língua portuguesa antes era até melhor, né? E hoje em dia, com as tecnologias, isso se tornou uma coisa até mais fácil. Porque, como ela corroborou comigo, você digitando o teu livro no Word, fazendo a capitulação, fazendo o espaçamento correto, você vai lá no sistema do KDP e ele formata. Inclusive, lá no KDP, se eu não me engano, tem até capa. Você pode produzir sua capa lá. Você não precisa ficar desesperado correndo atrás de um design gráfico, entendeu? Você só digitar teu livro e você coloca lá. Então, tem essas duas possibilidades, né? Você
tentar imprimir seu livro ou entregar para a editora ou você fazer uma produção independente. Aí agora, nesse momento, eu gostaria de chamar a Adriana, porque veio para mim perguntas de como conseguir que uma editora publique o seu livro. E a Adriana, ela tem uma vasta experiência com essa questão aí da editora. Então, com vocês, Adriana Igrejas. Vem aqui para poder falar perto do som aqui. Fala aqui perto. Eu já mostro os exemplos. Boa tarde, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriana Igreja, sou escritora. Eu publiquei meu primeiro livro em 2011. E, assim, essa dificuldade, né, é para falar sobre todo esse processo, né? Como é o processo de conseguir uma agente, conseguir que uma editora publique seu livro? Então, quando eu comecei, eu participei de concurso literário, e meus textos foram publicados em antologias. E aí eu comecei a me animar a publicar um livro meu, né? Só meu, solo. Eu não escrevo poema. E eu já comecei escrevendo conto e depois passei para o romance. Mas eu quis escrever o primeiro um romance. E esse romance, ele era bem longo, né? Aí tem esse problema também que quanto mais páginas, mais caro fica o livro. E a minha irmã trabalhava numa editora, ela trabalhava na UFRJ, no Observatório das Metrópoles, e ela trabalhava junto com uma editora. Aí ela me indicou essa editora, não era nem uma editora que publicasse assim, romance e tal, que eles publicavam mais livros acadêmicos. Mas como era conhecida, aí foi o caminho que eu fiz, porque eu também não entendia absolutamente nada de edição de livro, de publicação de livro. Quando a gente começa, a gente não sabe nada. E na época que eu comecei, ainda não tinha toda essa facilidade como tem hoje em dia, que ela falou, não tinha Amazon, né? Em 2011 não tinha nada disso ainda, essas coisas estão aparecendo depois. E aí eu fui e paguei para publicar o livro. Na maioria das editoras, se você for entrar no site procurar a editora, você vai ver que tem assim, uns 100 mil de editoras. E fica até difícil para quem está começando a publicar o primeiro livro, qual editora que eu vou escolher. Não é só a editora escolher você também tem que escolher, porque você mandando o livro, você vai receber várias propostas. Só que a maioria delas, a grande, quase 100%, quando você é autor novo, desconhecido, são para você pagar. Então, vamos fazer um orçamento que inclui aí pacotes. O pacote da diagramação, serviços, né? Diagramação, capa, marcador de livro, aí você vai escolher se você vai querer também um book trailer, que nem está se usando mais. Quando eu entrei no mercado, se usava muito fazer book trailer, que é igual o trailer de livro, né? De filme. Chegou-se à conclusão de que nem assisto trailer, a gente perde tempo, não. É legalzinho, é legal, mas só se você for, vou botar aqui para vocês vão assistir, mas botar o link para as pessoas assistirem não tem paciência, não é a mesma coisa que o filme, porque normalmente você vai pegar a imagem do filme, vai pegar a imagem parada, tal, tem toda essa dificuldade com a imagem, que a imagem também é caro. A imagem com uma capa, por exemplo, essa capa aqui, ela é a terceira desse livro, porque foi o primeiro que eu publiquei em 2011. A primeira capa, eu não tinha ideia nenhuma de como fazer uma capa, como ela falou, é importante a capa. A primeira capa do meu livro não vendia. Era uma gota d'água caindo de um tubo de ensaio. Eu tenho esse. A Fórmula da Vida. Eu achei que tinha tudo a ver, achei lindo, maravilhoso, só que as pessoas não entendiam o objetivo do livro, achavam que era um livro de ciências, não sabiam do que se tratava a história, e aí eu precisei, falei, vou mudar isso. Aí a segunda edição veio só essa foto. Eu comprei essa foto em dólar. Pra vocês terem uma ideia, né? A foto não é barato, porque você comprar, as fotos normalmente são estrangeiras, então se o seu personagem for um pouco mais moreninho, como um tipo mais brasileiro, você não vai encontrar, porque as fotos são americanas, os sites de venda de fotos são americanos, ou canadenses, etc. Então é bem complicado você fazer uma capa de livro com foto, porque tem direitos autorais, essas coisas todas. Mas quando você contrata uma editora, você elimina todo esse problema. Que a editora se responsabiliza, menos essa editora, que não me fez pagar essa editora me fez pagar pela foto. Eu lembro que eu paguei $80, eu acho. É um dinheiro pra caramba até hoje, né? $80 a foto. E aí foi a capa toda. Aí a moça da capa, que era uma lutadora. Mas aí a pessoa pensava que o livro era só porrada. Sem o romance. Então faltou o romance aqui. Vamos botar o romance. Aí eu cheguei à fórmula ideal da capa quando eu contratei uma capista e fiz o livro independente. Eu tirei da editora,
Porque muitas editoras, elas trabalham assim, elas como se fosse uma gráfica. Ela edita o livro para você, ela faz a revisão. Essa editora nem revisão fez, tá? Faz a revisão, faz e bota lá, e você que se vira para vender, você que se vira para divulgar, você que se vira com tudo, porque eles não fazem mais nada para você. Entende? Então, assim, não estava fazendo nada. Eu falei, então, vou tirar e eu vou fazer independente. Porque esse livro ele sai muito caro, são 480 páginas. Até hoje, mesmo na gráfica, que eu faço uma gráfica de São Paulo, quando eu faço ele sai muito caro. Conta do número de páginas, o papel, que ela falou que é aquele papel que não é branco, ele é mais caro. Se você faz um papel branco, ele é mais barato e tal. E aí eu consegui, a diagramação ainda não ficou do jeito que eu quis, mas foi do jeito que foi. Isso depois de algum tempo. Aí já no segundo livro que eu publiquei, não tenho ele aqui, é um livro de contos, eu não faço ele mais físico, ele só está em e-book, lá na Amazon, com um apartamento como se fala Maria outras histórias. A gráfica, a editora era tão ruim, gente, pra vocês terem uma noção, que o livro despencava todo. Não foi uma gráfica, foi uma editora. Eu contratei uma editora, eles fizeram a diagramação, a capa ficou bonitinha e tal. Papel branco, porque eles argumentaram que o custo ia ficar muito alto se fosse aquele outro papel. Mas o livro era tão mal feito que ele descolava, todo mundo reclamou. O livro caía a capa, caía a página, não sei o que. Eu falei, também não vou fazer mais. Até hoje não fiz outra edição dele, porque com essa editora acabou. Em 2015, eu consegui a primeira edição, essa que é Babagode. Essa diagramação aqui ela é bem cara, né? Mas a editora que puxou tudo. Foi meu primeiro livro com uma edição tradicional. O que é uma editora tradicional? O que é uma edição tradicional? É quando você não paga para publicar. A editora investe em você, a editora vai publicar o teu livro e você só ganha 10% das vendas do livro. Ou não ganha quase nada, porque normalmente os 10% quando eles vão me pagar, eu peço em livro para eu revender, quer dizer, é aquela bola de neve de investimento. E as editoras que pagam dessa forma tradicional, algumas acertam com você de 6 meses, outras só uma vez no ano. Ou seja, não é uma fonte de renda que você possa contar para pagar as contas mensalmente. Ou você se organiza muito bem, tem que vender muito para você conseguir. De qualquer forma, fiquei super feliz porque não tem que pagar para publicar os sonhos de qualquer autor, né? Então eles investiram bastante nesse livro, fizeram 1000 exemplares, que é um número absurdo para um escritor iniciante, eles não me conheciam, eles gostaram da proposta do livro mesmo. Aí foi maravilhoso, vi um sonho, fui para Brasília, pagaram passagem de avião, fui e voltei. Gravei programa lá de TV e tal, mas o dono da editora morreu. Infelizmente, a editora fechou. Aí eu fiquei, e agora, meu Deus? Ainda tem o livro dele, tá quase esgotado, mas eu ainda eu comprei todo o estoque da editora e fiquei. Aí em 2019 eu publiquei O Anjo Vingador. E foi uma coisa assim fantástica, porque quando você começa, o que você dentro do... Você tem que conhecer as editoras, né? Você vai conhecendo as pessoas, você vai aos eventos literários, você assiste palestras como essa, como outras, e você vai conhecendo as pessoas. Ela me pediu para falar sobre agente literário. Eu conheci a Luciana Villa-Lobos, Vilas Boas, perdão. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas explica antes por que precisa de um agente literário. Então, a Luciana Vilas Boas, ela é uma das agentes literárias mais conceituadas prestígio no Brasil. Então, eu ia nesses eventos literários, participei de uma palestra com ela, assisti conversei com ela, ela passou pra gente um e-mail. O único contato que ela passa é o e-mail. E aí você tem que mandar uma proposta e uma carta. E ela falou assim na palestra, se a sua carta me convencer, eu invisto em você e você vai ser meu autor e eu vou te produzir, eu vou te lançar e tudo mais. E aí, fiz isso, não consegui. Aí, o que esses ali? Eu conversei com outros agentes também, agentes dão o conceito e tudo mais. É muito difícil. É muito difícil você conseguir com um agente desse, porque eles já estão dentro das editoras, eles já têm link de contato com as grandes editoras. Você não chega numa Record, numa Sextante, você não chega nessas. No caso, são as grandes editoras, né? Mas o agente literário, porque ele é que faz esse link. Com a grande editora, ela não negocia com você, autor iniciante. Ela não inicia com o autor. Eu chegar lá, eu sou autora, quero mandar no meu livro. Às vezes até mandam você pagar o livro. Mas normalmente não vai dar em nada. Só se aquele agente literário levar o seu livro para a editora. E aí, até para você chegar nesse agente difícil, que eu estou falando, ela vai mandar. Se você não conhecer na carta que você escreveu, ela nem lê o seu currículo, não lê o teu livro,
Nada. E é tipo assim, uma mafezinha, um grupo muito seleto, e é muito difícil você chegar nesses camaradas. Entendeu? Então a gente acaba que, para começar, você tem que começar a fazer o seu próprio público, você conseguir uma editora que investe em você, ou você mesmo investir, para você chegar ao ponto de eles começarem a olhar para você e jogar conversa. E dessa forma eu vou chegar. Eu tentei mandar meu livro para Netflix. Você entra no site da Netflix, já tentaram? O que eles falam pra gente no site da Netflix? Não se entra nessa parte. A resposta que você tem é a seguinte: só fazemos contato através dos agentes literários cadastrados pela Netflix. Ou seja, não basta ser um agente literário, tem que ser um camarada que já trabalha com eles. Como é que eu vou saber quem é esse cara? Eu vou achar esse cara, vai ter contato com esse camarada, como é que ele vai olhar pra mim, vai ver meu livro, vai querer fazer um filme dele. E deveria, né? Porque tem tanta coisa ruim que estão produzindo aí. E a gente tem histórias tão boas pra gente produzir e a gente não consegue chegar. Então é muito fechado. Literatura é um circuito muito fechado, editora é uma coisa muito fechada. Agora a gente vai cavando o nosso espaço assim. É aos pouquinhos, é devagar, é trabalho de formiguinha. E aí em 2019 eu através de colegas escritores que botaram uma editora, elas falaram: não, vou publicar seu livro. Eu estava com um livro novo, O Anjo Vingador. Traz aí, a gente vai publicar. Mandei, publicaram. Aí eu até fiquei me estranhando, né? Vai ter orçamento e tal. Elas estavam no começo, não, vamos fazer tradicional. Oh, beleza, ótimo. Aí fiz tradicional Anjo Vingador. Infelizmente, essa editora não sobreviveu à pandemia. Fechou também. Aí eu falei: e agora? Tô eu de novo, abandonada, com um livro sem editora. E aí eu tinha participado de algumas antologias. Eu participei de várias antologias, né? Várias editoras. Aí eu participei de uma antologia, Era Uma Vez, não tá aqui não, da Leira Editorial, cuja editora eu conhecia desde os tempos, desde 2011, como autora. Ela primeiro era autora como eu, e ela montou a editora dela, ó, cresceu. A editora dela faz hoje em dia trabalho na escola, ela publica, ela tem audiobook, né? Publica audiobook, é muito legal pra escutar. E aí ela pegou e publicou, eu através de uma conhecida que tinha participado da antologia, levou o projeto para a editora e eu saí uma antologia de releitura de princesas, contos de 50 páginas. Aí um deles eu fiz uma releitura de Mulan, aí tá lá nesse livro. E aí em 2020 eu falei com ela: Kátia, eu tô com um infanto juvenil. Você quer dar uma olhada? Eu vi que ela publicava o infanto juvenil também. Aí eu mandei, e incrivelmente ela me respondeu super rápido e falou: não, vamos publicar. E eu fiquei assim, antes da pandemia, não vai publicar. Eu achei que não ia publicar esse ano. Vamos publicar no final do ano. Publicou lá para dezembro de 2020. Saiu o livro Qual é a Minha Tribo. Então aí, quando a vantagem de você ter uma editora, né? Que é aquilo que ela falou ali, da mãozinha, né? Eu sou péssima em redes sociais. Eu não tenho facilidade de administrar meu tempo, até porque eu tenho emprego, também eu trabalho. E para quem não tem essa facilidade toda, porque hoje em dia o caminho é inverso. Primeiro você tem que ter seguidores e depois você ter editores, né? Não é o contrário. Eu não consigo fazer isso. Eu vou para minha arte, eu escrevo, e aí eu boto lá. Agora, ficar atrás de seguidor, fazendo assim, TikTok, não faço nada disso. Eu tiro foto e olha lá, gravar vídeo só quando me pedem, live só quando a editora chama. Eu não sou de ficar fazendo live. E aí eu fiz algumas lives com a editora, com blogueiras, essas coisas assim, mas eu não tenho essa facilidade. Então a editora, o que ela faz? Ela vai fazer todo esse processo para você. Diagramação, ISBN, capa, entendeu? E aí você fala como você quer e eles fazem direitinho, aí faz, tá bonitinho, tá? E você aprova, não gostei. Fala do ISBN, que é um... O ISBN, na verdade, você faz o ISBN e o código de barra junto, tá? Quando você faz o independente, você precisa necessariamente do ISBN? Não. Você pode fazer só a diagramação do livro. Quando você vai fazer o e-book, você só precisa fazer a capa da parte da frente. Qualquer um sabe fazer isso no Canvas hoje em dia, menos eu. Não sei fazer nada, mas a maioria sabe fazer. Mas quando você vai fazer o livro, você tem que saber calcular a lombada. É o livro aberto, é a capa aberta. Se tiver a orelha, tem que calcular tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, isso daí não é qualquer um que faz. Tem gente que faz capa. Ah, faz capa para livro impresso?
Ah, não, eu só faço capa de e-book. Ah, beleza, capa de e-book, né? É fácil de fazer, se a gente só jogar lá. O impresso, não. Aí não é qualquer um que faz. E aí, você precisa disso aqui? Não necessariamente. Depende do seu objetivo. Ah, é só para eu vender para minha família, para eu ir nos eventos. Dependendo de onde você vai vender o seu livro, você não precisa disso. Para que precisa disso? Você vai numa feira literária grande, por exemplo, Bienal do Livro. Você vai deixar seu livro numa livraria, eles precisam desse código de barras de CDF para poder catalogar o seu livro lá no arquivo para venda. Senão, como é que ele vai passar a maquininha lá e cadastrar o seu livro para as vendas? Você vê quanto custa o seu livro no meio de, sei lá, 200, 300 livros. Entende? Então, aí é necessário para isso. Então, tudo depende do que a gente quer com o livro. Se eu quero botar meu livro numa livraria, se eu quero meu livro... Né? Então, eu vou precisar ter o ISBN e o código de barras. O ISBN é o registro do seu livro, como se fosse a identidade do seu livro. Tá? E também o depósito legal. A editora também faz isso, que é o depósito legal na Biblioteca Nacional. Depois que faz aquela parte do registro, quando o livro está publicado, você tem que deixar um livro, mandar ou pelo correio ou levar lá na Biblioteca Nacional, que é o depósito legal para o seu livro estar lá na Biblioteca Nacional. Quer dizer que o seu livro existe, que a biblioteca reconhece que o seu livro está aí, que ele é um livro publicado. Então, por isso. Aí, quando eu faço o livro independente, eu contrato todos esses serviços. Capa, diagramação, ISBN com código de barra já. Já contrato tudo isso. Entende? Ah, sai mais barato do que pagar uma editora? Claro. Claro, sai mais barato do que pagar uma editora. A editora só vale a pena que, ou se ela está investindo em você, como é o caso da Leira Editorial, que eu estou agora publicando, né? Desde a Babagotes, que eu pago mais para publicar, só a Fórmula da Vida, que eu vou fazendo, né? E esse aqui que eu fiz também por conta própria, que é uma continuação da Babagotes, que é um conto. Mas vale muito mais a pena, porque isso é mais barato. Você paga um investimento inicial, que eu calculo que hoje em dia deve estar na faixa de R$600, você tem um livro pronto para ir para a gráfica. Aí você manda para a gráfica, mandou para a gráfica, lá na gráfica, aí você vai depender o quê? Número de páginas do seu livro, porque quanto mais páginas caro, aquilo que você escolheu, que tipo de papel, entendeu? A capa, o formato do livro, que é a diagramação, você já tem que decidir, tá? Por exemplo, são formatos diferentes aqui. Entre o tamanho desse e o tamanho desse. A largura desse, a largura desse, a largura desse. Esse aqui, ó, esse formato aqui, esse pequenininho aqui é o mais barato. Tem diferença? Tem diferença. Tudo afeta o preço. Se você fizer um livrinho desse formato aqui, que ele é muito comum, você vê que é um formato comum de livro. Esse aqui é muito mais barato do que esse aqui, por exemplo, que é largo, que é grande. O diagramador, ele já tem que trabalhar, e o capista também, com as dimensões de como que vai ser esse livro. Entende? Agora, também não adianta, por exemplo, você ter um texto pequenininho, você fazer um livrinho desse. Vai ficar uma coisa fininha, vai ficar feio. Se o texto é pequeno, se é um livro de poesia, esse aqui é o formato ideal. Agora, se é um livrão, é coisa para escrever muito. Aí você pensa no formato maior, que fica mais agradável para o leitor ler e tudo mais. Então é isso. Aí você vai fazendo, né? De acordo. Agora, ter uma editora, eu, pelo menos nas minhas profissões, não tenho muito tempo, me ajuda bastante. Porque a editora, eles divulgam, eles fazem. Agora tem uma live quinta-feira que vem, 7h30 da noite, da Leira Editorial, se vocês quiserem acompanhar lá no Instagram, tá? No Instagram da Leira Editorial, vou falar sobre o lançamento do meu novo livro, que é O Amigo Apaixonado. Faço também já o convite, dia 19 de novembro, sábado, 4 horas da tarde, no Centro Cultural Mr. Watch, 15 Mesquita. Eu vou estar lançando esse novo livro, que é O Amigo Apaixonado, um novo romance, também pela Leira Editorial. E eu já assinei com eles, para ano que vem, republicar o Anjo Vingador, que foi um livro que esgotou, né? Daquela editora que fechou. Vai sair também de novo pela Leira Editorial. E aí a Leira Editorial agora é minha editora. Eles me adotaram eles. Enquanto eles não quiserem, eu quero eles. É assim. Adriana, qual o segredo de ser escolhido por uma editora? Gente, acho que não tem segredo, entendeu? Também não vou falar que é sorte, porque eu também não acredito em sorte. Trabalho mesmo. É trabalho, é persistência. É você... em relação aos que a gente não consegue. Assim, você percebe, assim? Qual é o meu diferencial em relação a quem não foi escolhido?
muitas pessoas sonham ser escolhidas como você para publicar um livro. Olha, eu tenho um cuidado muito grande com o meu texto. Eu sei que a editora vai fazer uma revisão. Você falou da revisão. Eu sei que a editora vai fazer uma revisão. Mas eu tenho um cuidado muito grande com o meu texto. Eu tenho um cuidado muito grande com a língua portuguesa. Eu acho que isso aí é um primeiro passo. Porque a Kátia mesmo, a minha editora, eu converso. Às vezes a gente conversa, né, informalmente. Ela falando comigo, Adriana, viu que você não consegue ler nem o primeiro capítulo. Muito ruim. A história parece ser muito boa, mas a pessoa não sabe escrever. Sabe escrever. Tem potencial? Tem potencial. Mas a pessoa precisa de oficina de escrita. E não é só português. Não sei se vocês conseguem compreender. Vocês são escritores, vocês sabem o que eu estou falando. Não é o português em si, não é só a gramática, não é só a ortografia. É o estilo de escrita. Tem livro que você pega e é chato. Gente, não tem coisa pior do que livro chato. O livro não flui. A escrita não flui. Aquele negócio assim, a pessoa não consegue reproduzir a vida real. Eu acho que o diferencial é o texto, ele está um texto que condiz com a realidade, naturalidade, que a pessoa leia e esqueça. Não é estilo, não. Tipo assim, se é um livro ficcional, a pessoa pode inventar o que ela quiser. Ah, eu vou fazer uma ficção, aí eu invento o que eu quiser. Sim, mas aí você tem que convencer de acordo com o seu universo. Qual é o universo ficcional de Harry Potter? Você não pode quebrar com a verossimilhança. A verossimilhança é semelhança com o real, mas semelhança com o real que é criado pelo escritor. Então, por exemplo, todo mundo conhece Harry Potter, né? Harry Potter, existe o que em Harry Potter? Bruxo, fantasma, tudo isso. Aí eu pego numa cena de Harry Potter, boto um disco voador aterrissando. Aí vai ficar esquisito. Por quê? Porque não faz parte do universo de Harry Potter, disco voador. Tá entendendo? Depois que você cria o seu universo ficcional, beleza, tudo ali Universo ficcional. o seu universo ficcional é o verse, né? Que em inglês eles falam. Quando tem a série, Supernatural Verse, é o verse, é o universe, é o universo ficcional daquela história. Então tá de acordo com o universo ficcional daquela história. Ok. Uma vez que você criou as regras do seu universo ficcional, você não pode quebrá-las. Aí me lembra na novela O Clone. No último capítulo, Narzira saindo voando num cavalo voador. A novela toda não tinha nada sobrenatural. Como é que é isso? Eu quebrou com a verossimilhança. Aí fica um negócio esquisito. Então não é no sentido de real, no sentido de não poder ter fantasia. Mas você não parar para pensar que aquilo ali é absurdo. Entende? Você, quando lê um livro de fantasia, você tem que acreditar naquela fantasia, senão ela está absurda. E isso é o trabalho do escritor com a boa linguagem, com o português, com a maneira como você constrói, para não ficar forçado, para não ficar aquela coisa falsa, para não fluir, para não ficar cansativo. Agora, como faz isso? Gente, eu não sei, porque eu faço isso de forma natural. Eu sou incrível. Tem gente que possa comparar, Adriana. Eu posso comparar com o teatro, porque eu sou do teatro. No teatro também tem gente que chama de canastrão. Por quê? Não está interpretando bem aquela personagem. Pode se comparar assim? Um mau escritor é como se fosse um ator canastrão. Isso. Pois é. Você lê, pera lá, o que é isso aqui? Isso aqui eu não estou acreditando, isso aqui para mim não está batendo. Fala, você falando assim, aí me veio a lembrança da época que tinha. Eu não sei se era da época que você tinha RPG, que aquele grupo de ainda tem. E aí a gente contava uma história, geralmente tinha castelo, e aquilo ali gerava uma história bacana, né? Uhum. Que é basicamente assim, é como se fosse livro, você falando assim, eu achei gente, jogava RPG pra ter escrito livro. Tem muita criatividade, né? Muito bacana, né? Gente, ela trouxe coisas importantes, né? Maravilhosas. Eu anotei várias palavras-chave que eu vou me internar porque eu também quero continuar escrevendo livro. Aí, gente, olha, decidiu o livro, decidiu o estilo, decidiu que vai imprimir o livro de forma independente. Uma coisa muito importante e que poucas pessoas sabem da existência dele é o produtor gráfico. O produtor gráfico, ele acompanha todo o processo de impressão do livro. Porque, assim, você pode contratar um excelente diagramador, um excelente revisor, mas só que quando você manda um livro formatado para imprimir,
pode dar ruim em vários aspectos. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês fazem um texto em Word, aí resolve salvar em PDF. Já repararam que algumas letras ficam trepadas ou ganham um espaçamento maluco? Isso acontece também na editora. Se você não colocar o texto, a imagem, de acordo com as normas daquela gráfica, a cor fica distorcida, uma letra fica trepada na outra, um espaçamento que não existe. E o produtor gráfico, ele acompanha todo o processo, inclusive do corte, se a impressão foi correta, é uma série de detalhes. Você já precisou de um produtor gráfico alguma vez para acompanhar o processo de impressão do seu livro? Isso é muito importante. Então, lá tem um produtor gráfico que acompanha todos os processos. Inclusive, eu já vi, até em novela, de uma novela que tinha que contava a história de uma livraria, de uma editora. E lá tinha todos os passo a passo. Tinha várias pessoas trabalhando em várias etapas do livro. Aí, uma coisa que ela já até comentou, né? Isso é muito importante, né? Acho que isso aqui ficou invertido, era que eu li antes. Então, quando você escolhe o tipo de livro que você vai imprimir, você observa esses detalhes. Né? Se você observarem... Você já guardou? Tá. Eu gostei muito desse livro por causa da orelha. Eu gosto de orelha grande, por exemplo. Ó. É gostoso, né? Observação? Pode. O brasileiro gosta de livro com orelha. Por que a É gente uma gosta? coisa impressionante. O brasileiro quer um livro com a capa bonita, colorida, com orelha, mas não quer pagar o preço que isso custa. Esse é o problema pra gente que é escritor e para vender, ainda mais que a gente faz pequenos tiragens, encarece. E não quer pagar o custo desse livro, porque esse livro com orelha, ele é muito mais caro. Por exemplo, na Europa, as pessoas compram aqueles livros de bolsa, aquele livro não tem orelha. Livro de papel jornal. É verdade. Livro de papel jornal, que era tipo aqueles livrinhos que é de banca, né? Vem de banca. E as pessoas compram aqueles livros para grandes classes, não tem orelha, é papel jornal, porque eles querem ler. O brasileiro não, o brasileiro é tudo exigente com isso. Ele quer com orelha. Se fizer sem orelha, a pessoa não quer, não gosta, mas também não quer pagar o preço, quer pagar o custo do livro de banca. É bem mais caro. É complicado. Então, nós estamos observando aí que são vários detalhes, né, para se produzir um livro. Aí você conseguiu definir a capa, o papel, um monte de coisas. O livro está pronto. Como é que você vai divulgar e distribuir o seu livro? Vocês já pensaram nisso? Ela deu um exemplo aqui. Ela não é muito afeita às redes sociais. Ela tem uma certa dificuldade. Ela só vai ser editora chamar, né? Ela não fica lá no Instagram divulgando. E isso também é mais uma etapa e muito importante, ainda mais com essa questão que eu falei do livro digital, do e-book. Você precisa estar constantemente na rede, divulgando existem inúmeras formas de divulgar. Tanto postando a capa do seu livro, como colocando trechos do seu livro, fazendo live. Quais mais formas que a gente tem para isso, para divulgar o nosso livro? Dessas que eu já falei. Chato, né? Cansativo, né? Mas é a realidade. Isso, tem que ir a vários lugares, tem que ir para os eventos, para as bienais. E internet, né? Bastante. E na internet tem uma gama gigantesca que eu também vou listar, se vocês tiverem interesse, depois eu vou fazer a lista de formas de divulgar um livro. Acabou. Aí, olha, obrigada. Eu pretendo colocar todo esse material. Essa é a minha primeira palestra. Na verdade, eu quis contribuir com o meu processo, porque eu não sabia de nada disso quando eu resolvi escrever um livro. E fui descobrindo aos trancos e barrancos. E eu sei que tem muita coisa para ser aprofundada, porque vários tópicos desse, né, Adriana? É uma super aula, onde você vai destrinchar vários aspectos da divulgação, do e-book. Eu fiz uma cola aqui que eu nem consegui falar para vocês sobre o e-book. Olha, vou fazer só um resumo. Ó. Por que e-book? Porque é mais barato, é mais prático, é duradouro, é fácil de encontrar, é ecológico, é acessível porque o seu livro pode ser distribuído para o mundo inteiro. Enfim,
Eu acho que eu tenho que fazer um capítulo específico só para o e-book, porque eu acho que, acho não, tenho certeza que a grande tendência do momento é uma forma da gente difundir mais as nossas ideias. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo aqui agora. Eu trouxe para vocês exemplos de livros aqui da produção da nossa região. Vocês podem olhar, apreciar. Alguns estão para venda. E eu gostaria de visitar vocês com esse aqui, que é uma lista referenciada de publicações de mulheres daqui de Nova Iguaçu. Eu consegui catalogar 70 mulheres que publicaram livros desde a década de 70. Tá bom? Muito obrigada. Que vocês também possam tomar um cafezinho. Tem café e biscoito aqui. Obrigada. Obrigada.